Fala pessoal, o Palpite do Xande aqui na área, trazendo palpite de futebol para esse sabadão, dia 23 de agosto, vamos para cima. Pessoal, para esse sabadão estou trazendo 12 jogos, né? 12 jogos para comentar aqui para vocês. Mas quem tá lá no grupo VIP, galerinha, vai receber muito mais palpites, né? Em forma de bilhete, beleza? Lá no grupo VIP eu já mando o bilhetinho pronto, galerinha. Lá não mando palpite não, para o cara não tá esquentando a cabeça. Então, lá eu mando bilhetinho pronto. Se fosse para trazer todos os jogos desse sabadão, daria uns 30 jogos aqui no vídeo e não teria condições de gravar, né? Porque o vídeo ia ficar muito grande. Então, trouxe 12 aqui no YouTube. E lá no grupo VIP, ó, vai ser um sabadão recheado de bilhete, beleza? Se você ainda não tá no grupo VIP do Palpite do Xande, é a hora de participar do grupo VIP, galera. Campeonato da Europa voltaram todos, galerinha. Vem com o Xande, tá esperando o que para entrar no grupo VIP, beleza? Vamos começar nossos palpites desse sabadão. Primeiro jogo é o Leverkusen contra o Hoffenheim. Trouxe só um joguinho aqui do campeonato da Alemanha. Primeira rodada, né? Para todas as equipes, né? Só o Bayern que já jogou nessa sexta-feira e venceu de 6-0, né? Atropelou. O Leverkusen que nos últimos 5 jogos em seu mando de campo vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 4 jogos acima de 1,5 gols. E o Hoffenheim como visitante vem de 4 vitórias e 1 empate, também com 4 jogos acima de 1,5 gols. Confronto direto entre eles são 3 vitórias do Leverkusen, né? O Leverkusen venceu 3 partidas, o Hoffenheim venceu 1 e tivemos um empate. Todos os 5 jogos bastante movimentado em gols, né? Todos os 5 jogos com acima de 2,5 gols, 4 jogos com ambos marcam, galerinha. Sempre jogos com bastante gols aqui quando o Leverkusen e o Hoffenheim se encontram. Vamos torcer, né? Para que não nos decepcione nesse sabadão. Eu acredito em um jogo para pelo menos 2 gols, na cotação está meio baixa, mas dá para complementar um bilhete. Quem quiser aguarda essa cotação aumentar. Acredito na dupla chance aqui no Leverkusen, né? A cotação vai aumentando, então o Leverkusen pode ir com alguns desfalques, então eu vou deixar aqui casa com empate. Acredito no casa com empate anula também. Esses são os palpites mais prováveis, né? Palpite mais safe. E o palpite de cotação maior, com um pouco mais de risco, é a vitória do Leverkusen. O Leverkusen para vencer a partida. Meu palpite de placar exato vai ser 2-1 para o Bayer Leverkusen. Próxima partida, campeonato da Escócia, é o Celtic contra o Livingston. Vai ficar só como Living, vai ficar mais fácil. Na classificação temos o Celtic na segunda colocação com 6 pontos. E o Living vem aqui na terceira colocação com 4 pontos. Jogando em seu mando de campo, o Celtic vem de 3 vitórias e 2 empates. Tivemos apenas 3 jogos com mais que 1,5 gol na partida. E o visitante vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, com 4 jogos acima de 1,5 gols, 4 jogos com ambos marcam. E nos confrontos direto entre eles, nos últimos 5 jogos com o mando de campo do Celtic, são 4 vitórias do Celtic e um empate aqui em 0-0 em 2021. Mas o Celtic venceu os últimos 4 jogos, fazendo pelo menos 2 gols, beleza? Pessoal, meu palpite é vitória do Celtic. Esse é o meu palpite mais provável, né? Para complementar um bilhete. A cotação está um pouco baixa, mas vai aumentando. Quem quiser uma cotação maior, Celtic para vencer e marcar mais do que 1,5 gols. Quem quiser uma cotação com mais um pouco de expressão, handicap asiático menos 1,5 contra o Celtic. Nesse caso, o Celtic tem que vencer com 2 gols de diferença, beleza? Acredito no possível placar exato de 3-0 para o Celtic. Próximo jogo, Marselha, campeonato francês também voltando, né? Já estamos na segunda rodada, na verdade. Temos o Marselha na classificação que mal, né? Fez um jogo de estreia e perdeu. E o Paris também perdeu. Então aqui é o momento do Marselha jogando em casa, né? No seu mando de campo, buscar a vitória, beleza? Marselha que vem de 3 vitórias e 2 empates, todos os 5 jogos com mais que 1,5 gol na partida, 4 jogos com ambos marcam. E o Paris, né? Paris que subiu, né? Agora da segunda divisão, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E tivemos 4 jogos acima de 1,5 gols e 3 jogos com ambos marcam. Não temos confronto direto entre eles, né? É a primeira vez, acredito, que o Paris vem aqui para a primeira divisão. Galerinha, que é vitória do Marseille, né? Acredito que o Marseille pode vencer essa partida, mas eu vou deixar como palpite de cotação maior, galera. Meu palpite mais safezinho é o jogo acima do 1,5.
para sair 2 gols na partida para complementar um bilhete. Esse é o palpite mais safe, beleza? E o palpite com uma cotação maior é vitória do Marcelo. Marcelo para vencer a partida. Quem quiser, galerinha, alavancar mais a cotação, essa é a palavra mais bonita, né? Alavancagem. Então é Marcelo para vencer e marcar mais do que 1,5 gols, beleza? Palpite placar exato 3-1 para o Marcelo. Próxima partida é o Arsenal contra o Leeds, campeonato inglês, segunda rodada. O Arsenal fez um jogo e venceu, o Leeds também venceu seu jogo de estreia. Temos o Arsenal vindo nos últimos 5 jogos como mandante de 3 vitórias e 2 derrotas. 3 jogos com marca 1,5 gol na partida. E o Leeds de 3 vitórias e 2 empates. Aqui tivemos apenas 2 jogos com marca 1,5 gol na partida. Confronto direto entre eles. São 5 vitórias seguidas do Arsenal como mandante e 4 jogos com marca 1,5 gol na partida. Pessoal, acredito como o palpite mais provável é vitória do Arsenal. Arsenal para vencer a partida, esse é meu palpite mais provável. Quem quiser uma cotação maior, Arsenal para vencer a partida e marcar mais que 1,5 gols. Meu palpite placar exato é 2-0 para o Arsenal. Próxima partida pela Espanha. Segunda rodada aqui do Campeonato Espanhol é o Atlético de Madrid contra o Elche. O Elche que é o 11º colocado com 1 pontinho, né? Empatou seu jogo de estreia e o Atlético de Madrid perdeu, né? Seu jogo de estreia. Está aqui na 14ª colocação com 0 pontos. O Atlético de Madrid, que em seu mando de campo vem de 5 vitórias seguidas, 4 jogos com marca 1,5 gol na partida. E o Elche como visitante, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Aqui tivemos 4 jogos com marca 1,5 gol na partida. Confronto direto entre eles, 5 partidas com vitórias seguidas do Atlético de Madrid como mandante. E tivemos 4 jogos com marca 1,5 gols, somente um jogo aí em 2021, o Atlético de Madrid venceu de 1-0 a pulso, né? E o último confronto entre eles, galera, foi em 2022, comando de campo do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid venceu pelo placar de 2-0. Pessoal, aqui, meu palpite é vitória do Atlético de Madrid. É Atlético de Madrid para vencer a partida, esse é o meu palpite mais provável. Quem quiser uma cotação maior, Atlético de Madrid para vencer e marcar mais que 1,5 gols. E meu palpite placar exato é 2-0 para o Atlético de Madrid. Próxima partida, campeonato da Turquia, Fenerbahçe contra o Kocaelispor, né? Kocaelispor, nomezinho complicado, quase quebro a língua. Temos, galerinha, o Fenerbahçe aqui na 11ª colocação, fez o seu primeiro jogo e empatou. E o Kocaelispor fez o jogo e perdeu. Galerinha, o Fenerbahçe como mandante, 4 vitórias e 1 empate. E o visitante vem aqui de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Confronto direto entre eles, 3 vitórias do Fenerbahçe e 2 empates, né? E sendo que, galerinha, o último jogo entre eles foi em 2009, né? Tem um tempão que esse time não visita aí a primeira divisão do campeonato da Turquia. Galerinha, aqui é Fenerbahçe para vencer a partida, galerinha. A cotação vai subindo, mas eu vou acreditar na vitória do Fenerbahçe. Fenerbahçe para vencer a partida, esse é meu palpite mais provável. Quem quiser uma cotação maior, Fenerbahçe para vencer e marcar mais que 1,5 gols. E meu palpite placar exato é 3-0 para o Fenerbahçe. A próxima partida é o Milan contra o Cremonese, campeonato da Itália. Começando aí o campeonato italiano, primeira rodada, beleza? O Milan que em seu mando de campo vem de 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Cremonese 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, beleza? Nos confrontos diretos entre eles, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias do Milan e 1 empate, e 4 jogos com marca 1,5 gol na partida, 4 jogos com ambos marcam. Pessoal, eu acredito na vitória do Milan, esse é meu palpite mais provável, vou acreditar na vitória do Milan. Acredito que ele tem uma equipe bem mais qualificada, então é Milan para vencer a partida. Cotação maior, Milan para vencer a partida e marcar mais do que 1,5 gols. Possível placar exato, 2-0 para o Milan, beleza? Pessoal, ajuda aí com o Xande, né? Dá um like aí, galerinha. Se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Vamos para cima. Galerinha, Dinamo de Zagreb, né? Contra o Istra, aqui é pela Croácia. Classificação. O Dinamo já vai liderando o campeonato, né? Fez 3 jogos, venceu os 3. E o Istra está aqui na 7ª colocação com 2 pontos, beleza? Empatou 2 jogos e perdeu 1. Galerinha, o Dinamo de Zagreb, 5 vitórias seguidas dentro de casa. E o visitante vem de 3 empates, 1 derrota e apenas 1 vitória. Confronto direto entre eles, são 5 vitórias seguidas aí do Dinamo de Zagreb. E tivemos 4 jogos com marca 1,5 gol na partida.
Galerinha, vou dar vitória do Dinamo de Zagreb aqui, para ele vencer a partida. Meu palpite mais provável. Acredito também em um jogo para pelo menos 2 gols. Acredito em jogo acima de 1,5. Quem quiser uma cotação maior é Dinamo de Zagreb para vencer e marcar mais do que 1,5 gols. E meu palpite placar exato é 3-0 para o Dinamo de Zagreb. Próximo jogo é o Lyon contra o Metz, né? Campeonato francês, segunda rodada. O Lyon fez o seu jogo de estreia e venceu. E o Metz está aqui na 12ª colocação, fez um jogo e perdeu. Jogando em seu mando de campo, o Lyon vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Metz, como visitante, 3 vitórias e 2 derrotas. Confronto direto entre eles, temos 2 vitórias do Lyon, 1 vitória do Metz e 2 empates. 4 jogos acima do 1,5, 3 jogos com ambos marcam. Pessoal, acredito em um jogo para gols, acredito em um jogo para pelo menos 2 gols. Acredito em jogo acima do 1,5 para complementar um bilhete, cotação está baixa, aguarda aumentar um pouco, beleza? E também acredito na vitória do Lyon, esse é o meu palpite de cotação maior. Lyon para vencer o jogo, beleza? Palpite placar exato, 2-1 para o Lyon. Próximo jogo é Levante contra o Barcelona, campeonato espanhol. O Barcelona fez seu jogo de estreia e venceu, né? Enquanto o Levante fez seu jogo de estreia e perdeu. Jogando em seu mando de campo, o Levante vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Apenas um jogo com marca 1,5 gol na partida. E o Barcelona, como visitante, 5 vitórias seguidas. Todos os 5 jogos com marca de 2,5 gols, né? O Barcelona bastante ofensivo, mesmo jogando fora de casa. Confronto direto entre eles, disputado os jogos, né? Por incrível que pareça, 2 vitórias do Barcelona, 2 vitórias do Levante e 1 empate. Todos os 5 jogos acima de 2,5 gols e 4 jogos com ambos marcam, né? Nos últimos 4 jogos, né, com o mando de campo aí do Barcelona, tivemos ambos marcam, ou com o mando de campo aí do Levante, né? Barcelona como visitante. Pessoal, eu acredito em um jogo para gols, mas não tem cotação. Aqui a cotação está totalmente esmagada para gols, então eu vou deixar aqui vitória do Barcelona. Barcelona para vencer a partida, eu vou acreditar nessa opção. Quem quiser uma cotação maior, Barcelona para vencer e marcar mais do que 1,5 gols. Palpite de placar exato, vou de 2-1 para o Barcelona. Próximo jogo é Benfica contra o Tondela, campeonato português. Classificação, o Benfica está na 6ª colocação, fez uma partida e venceu, né? E o Tondela fez 2 jogos e perdeu os 2. Benfica aí em seu mando de campo, 4 vitórias e 1 derrota, né? Como mandante. E o Tondela como visitante, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Confronto direto entre eles, 3 vitórias do Benfica, 1 vitória do Tondela e 1 empate. O Benfica venceu aí as últimas 2 partidas, marcando pelo menos 2 gols. Pessoal, eu vou na vitória do Benfica, né? Eu vou de Benfica para vencer a partida. A cotação tá baixa. Eu vou acreditar que ele vença a partida. Então é Benfica para vencer a partida. Quem quiser a cotação maior, Benfica para vencer e marcar mais do que 1,5 gols. Quem quiser um pouco mais de risco, handicap asiático menos 1,5 contra o Benfica, beleza? Possível placar exato, 3-0 para o Benfica. Próxima partida pelo Campeonato Brasileiro, né? Trouxe aqui o Cruzeiro contra o Internacional. O Internacional, né, que perdeu para o Flamengo, né, no meio da semana pela Libertadores. Acredito que o Internacional veio um pouco mais desgastado para esse jogo, beleza? Galerinha, Cruzeiro, 3º colocado, 38 pontos. Internacional, 12º colocado, 24 pontos. Cruzeiro como mandante, nas últimas 3 partidas vem vacilando, né? Perdeu 2 e empatou 1. E nos 5 últimos jogos como mandante, teve apenas 2 vitórias. Já a equipe do Internacional como visitante, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Confronto direto entre eles, 2 vitórias do Internacional e 3 empates. Apenas 2 jogos com marca 1,5 gol na partida. Pessoal, eu vou acreditar na dupla chance do Cruzeiro, beleza? O Internacional vem aí de moral baixa, né? Foi desclassificado. É um jogo também para o Internacional tentar buscar a vitória, né? E dar uma satisfação para sua torcida, mas eu vou acreditar que o Cruzeiro dentro de casa consegue pelo menos um empate, beleza? Esse é o palpite mais provável. Quem quiser um pouco mais de cotação, Cruzeiro com empate anula. E o palpite arriscado é a vitória do Cruzeiro. Cruzeiro para vencer a partida. Palpite placar exato, vou de 2-1 para o Cruzeiro.
Pessoal, esses foram nossos palpites, né? Cansei aqui a garganta, né? Trouxe 12 palpites para esse sabadão. Quem tiver lá no grupo VIP amanhã vai receber vários bilhetes, né? Se você ainda não faz parte do grupo VIP, esse é o momento de participar, beleza? Galerinha, chegou até aqui, não é inscrito no canal do Palpite do Xande? Dá uma moral, galera. Se inscreve no canal, gostou do conteúdo, gostou dos palpites, se inscreve no canal, não custa nada. Ajuda o amigo aqui deixando um like, deixa seu comentário. Deixa aqui seu palpite de placar exato aqui no jogo do Cruzeiro contra o Internacional. Meu palpite é 2-1 para o Cruzeiro, beleza? Vamos pra cima. Galerinha, falando do nosso grupo VIP, né? Vem com o Xande, galerinha. Vem com o Xande Show. Apenas, galerinha, R$19,99 para participar do nosso grupo VIP, beleza? Lá eu envio bilhetes pré-lives com duplas, triplas, bingo, alavancagem, entrada em escanteio. É show, galera. Vem com show, vem com Xande Show. Apenas R$19,99, galerinha. E como participar, galerinha, tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com o Xande, porque o Xande é show, galerinha. Beleza? Pessoal, complementando as informações do nosso grupo VIP, né? Você tem 7 dias para testar. Testou, gostou, continua. Testou, não gostou, pede a devolução do seu investimento. E quanto é, galerinha, para participar do grupo VIP? Apenas R$19,99 mensal, galerinha. Barato demais, galerinha. 20 conto, não dá nem R$1 por dia para você receber bilhetes de qualidade todos os dias. Apenas R$19,99 mensal. Você tem 7 dias para testar. Testou, gostou, continua. Testou, não gostou, pede a devolução do seu investimento, beleza? Tem um grupo free também, que é pelo Telegram somente. E o grupo VIP tem a opção pelo Telegram e pelo WhatsApp. Como participar, tá tudo detalhado aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, beleza? Vamos para cima. Galerinha, minha sugestão de bilhete para esse sabadão, eu vou acreditar na vitória do Fenerbahçe. Vou acreditar que o Fenerbahçe pode vencer essa partida. A cotação está aumentando um pouco. Provavelmente é pelo jogo, né, que o Fenerbahçe vai ter aí no meio da semana pela Liga dos Campeões. Mas como ele empatou, né, seu jogo de estreia e o Kocaelispor perdeu seu jogo de estreia, né? Então eu vou arriscar aqui na vitória do Fenerbahçe, mesmo tendo o jogo pela Liga dos Campeões aí contra o Benfica, beleza? Então eu vou de Fenerbahçe para vencer a partida e vou na vitória do Benfica para vencer a partida, né? O Benfica, galera, que também, né, ele vai jogar justamente contra o Fenerbahçe, né? O jogo lá foi 0-0, agora vai ter o jogo de volta. Então vou colocar os dois times, né, que vão se encontrar aí no meio da semana, beleza? Então é vitória do Fenerbahçe, né? Fenerbahçe para vencer a partida. Vou na vitória do Benfica, né? Benfica para vencer a partida. E faltou falar aqui do Lyon, né? Aqui eu vou de Lyon com empate anula. Possível vitória do Lyon, mas vou me precaver com empate, beleza? Repetindo, vitória do Fenerbahçe, vitória do Benfica e Lyon com empate anula, beleza? Se você gostou, galerinha, do bilhete, né? Gostou dos palpites, se inscreve aí no canal. Se não for inscrito, deixa seu like, seu comentário. Quer receber mais bilhete? Vem pro grupo Palpite do Xande, beleza? Galerinha, desejo para vocês um excelente sabadão, com muita paz, tudo de bom. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E vem com o Xande, porque o Xande é show!